Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O nosso estudo de hoje é o do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 59, com o tema Em Louvor do Equilíbrio. E quem irá nos auxiliar é o nosso amigo e facilitador Eurípides. Um bom estudo a todos. Boa noite, então, a todos, amigos internautas, aos amigos aqui presentes. O tema colocado para esta leitura da noite, para a lição que nos é colocada esta noite, o capítulo 59, livro Palavras de Vida Eterna, em louvor do equilíbrio. Uma passagem em que Paulo nos reporta em Efésios, no capítulo 4, versículo 31, onde Paulo diz assim: toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Olha só, Paulo nos colocando que tudo isso que às vezes nós trazemos dentro de nós, né, devido ao nosso orgulho, devido ao nosso egoísmo, as mágoas, as dissensões e tantas outras questões que vamos acumulando dentro de nós, Paulo coloca, sejam retiradas. Dentro desse ensinamento de Paulo, Jesus assim vem nos ensinar na parábola do joio e do trigo, o momento exato de fazer isso, né? Quando ele narra assim na parábola que foi semeado o trigo e nasceu junto com o trigo o joio. Mas como ambas estavam crescendo juntas, o agricultor não saberia qual era o joio e qual era o trigo. Então Jesus coloca, deixai-o crescer, no momento certo você vai saber o que é joio, o que é trigo. Hoje nós já sabemos compreender de fato que Jesus falava por parábolas, trazendo no cotidiano daquela época questões outras que o povo ainda não entenderia se falado do jeito de hoje, né? Mas nós já precisamos entender e compreender melhor isso. Nós já sabemos o que Jesus queria dizer com tudo isso. E aí vem Paulo aqui colocando que toda essa amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda malícia. Olha que ensinamento profundo Paulo vem nos trazer nesta passagem a Efésios, colocando para nós que, de fato, nós ainda guardamos em nós esses sentimentos de ira, esses sentimentos de cólera, esses sentimentos de amargura, a blasfêmia, a malícia ainda nos acompanha. Por isso é nos colocado pelos amigos espirituais que nós ainda estamos mais propensos à animalidade do que à angelitude, ou seja, estamos mais fazendo mais coisas animalescas dentro da nossa imperfeição ainda do que achar que já somos capazes de desenvolver questões muito maiores como anjos já fazem, né? Então Paulo vem nos reportar a isso, trazendo esse entendimento. E aí vem Jesus, através dessa parábola, através do ensinamento que nos traz a respeito da oração dominical, colocando para que nós possamos perdoar, ou seja, aprender a exercitar o perdão das ofensas, a exercitar a compaixão, a benevolência para com o semelhante, a fazer ao outro o que se quer para si mesmo. E aí a gente já começa a refletir sobre isso e pensar, por que guardar mágoa? Por que tanta amargura? Por que tanta cólera? Por que tanta ira? Para que gritaria? Para que blasfêmia? Para que tanta malícia dentro de nós ainda? Desvencilhar disso, conforme Paulo coloca, retirar isso de dentro de nós. Através de que forma? Vem Jesus assim, nos esclarecendo acerca do fardo. Meu jugo é leve, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é o seu evangelho, é essa diretriz de vida que ele vem traçar para todos nós, neste caminho construtivo que estamos
enredados nessa construção, nessa busca de aperfeiçoamento. Então Jesus coloca para todos nós esse jugo como diretriz de vida, e esse fardo suave é justamente a partir deste momento que nós compreendemos que não é necessário guardar mágoas, guardar cólera, guardar ira, rancor, todas essas questões que ainda nos maculam, que nos trazem mal-estar, que nos colocam assim em situações que não mais edificam. E Emmanuel vai trazer para nós nessa leitura de hoje, colocando assim: na própria senda comum, surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Ou seja, está falando o tema de hoje em louvor do equilíbrio, buscarmos entender, equilibrar-nos diante da vida, ter esse discernimento, essa autoanálise reflexiva acerca das nossas ações, daquilo que nós estamos guardando em nós, né, conforme aqui Paulo está trazendo. Então, Emmanuel coloca que na própria senda comum surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Ou seja, ele coloca diques, ou seja, é feito ali uma barreira para que o mar não invada as calçadas, não invada as casas, né? Um certo equilíbrio para que as coisas possam acontecer. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Imagina se não tivesse nenhum para-raio hoje na situação que se encontra. Vem esses raios da forma que vem, atinge os prédios, queima tudo, destrói tudo, né? Então ele vem colocar nesse sentido para a gente entender essa busca de autoequilíbrio. Desde tempos longevos, Emmanuel continua, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza, ou seja, qual antigamente tinha que recolhessem os dejetos das casas, hoje em dia, pelos esgotos, limpando o seu lar, né? Imagina se ficasse tudo isso na sua porta. Então ele vem colocando o equilíbrio que tem que acontecer na sociedade, na própria natureza, e assim nós começarmos a absorver esse equilíbrio dentro de nós. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência. Ou seja, ele vai comparar isso, a maledicência, como um lodo, como coisas nojentas que nós ainda deixamos pregnadas em nós, agarradas em nós. É como se nós fôssemos assim entender esse processo, estamos caminhando grudado em nós toda a sujeira possível que nós atraímos ou que nós acumulamos ao longo dessa nossa etapa evolutiva. Por isso, Paulo coloca que tudo isso devemos retirar de nós: amargura, cólera, ira. Entendamos isso como um processo que está colocando para nós aqui enquanto seres espirituais. Onde é que fica acumulada toda essa sujeira em qual está sendo colocada aqui? Na nossa mente, em nós enquanto seres espirituais. O nosso corpo astral absorvendo tudo isso, conforme a Emmanuel aqui está colocando. Então, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa. Entenda a mágoa como um lixo que nós vamos acumulando em nós. Entenda a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a maledicência que nós ainda trazemos em nós, como esse lixo, conforme Emmanuel coloca aqui, que nos intoxica, que vai assim pesando o nosso fardo, pesando a nossa caminhada.
Então Emmanuel continua assim: libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Então, com esse lixo dessa maledicência que ainda trazemos, dessa ira, dessa mágoa, nós ferimos os outros e ainda atormentamos a nós mesmos, porque o que nós causamos ao outro, nós vamos receber em troca. É dando que se recebe, já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe, é a cada um segundo as suas obras, é a cada um segundo o que plantou, ou seja, o que nós fazemos, nós vamos receber em troca. Não adianta querer tratar o outro mal achando que o outro te deva tratar bem. Não adianta querer achar que nós teremos que receber coisas boas se nós estamos praticando as coisas que não condizem. Lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos amigos espirituais que se para nós basta não fazer o mal para ser agradável a Deus. Para agradar a Deus, se basta apenas não fazer o mal. E aí a resposta é que não é só isso. É muito mais do que isso, é fazer o bem no limite de nossas forças, é buscar nesse sentido de fazer o bem, estar sempre propenso a cultivar coisas boas, a ser uma pessoa caridosa, a ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa honesta, uma pessoa que leva o bem-estar a todos. Emmanuel assim continua: quantas enfermidades nascem nos pântanos da amargura? O que é um pântano? Um pântano é um local onde há muita coisa apodrecida, águas podres, bichos mortos, situações outras assim. Então, o que é essa comparação das enfermidades que Emmanuel coloca para nós, que nascem dos pântanos da amargura, e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera? O que é a cólera? Esse momento de raiva, esse momento de ódio, esse momento de ira, esse momento de fervorosidade no sentido de querer praticar o mal. E aí Emmanuel coloca quantas enfermidades, quantos crimes já ao longo da existência não aconteceram devido a isso, devido à falta de análise profunda, de autoquestionamento, de parar para pensar, de refletir, de analisar, de fazer conforme Paulo está nos colocando, retirar de nós essas questões que não edificam, que não condizem. E Emmanuel continua assim: se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas obras da redenção, se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas obras da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. Ou seja, se através da mensagem que o Evangelho já nos traz, que Jesus já nos colocou, se nós trazemos Jesus para o nosso íntimo, nós começamos já a desvencilhar dessas questões todas e trabalhar em nós um bem proceder, evitando assim esse mal proceder. À frente da irritação, Emmanuel coloca assim, e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz. Ou seja, a outra face, conforme Jesus assim nos coloca. Ao invés de você vir com irritação, ao invés de você vir com desalento, tenha calma, serenidade, respire fundo, pense melhor, reflita, tudo vai passar. Tenha a calma perseverante de entender o momento, que é de, conforme Jesus coloca, vigiar os pensamentos para não entrar nessa tentação que nos quer a todo instante, que nos chama para a briga, que nos chama para a discórdia, para, de fato, a gente entrar em contenda. Então, Emmanuel coloca que à frente dessa irritação e do desalento, da agressividade, da injúria, ofereçamos o dom inefável da nossa paz. Conforme Jesus coloca, a paz o mundo não tem para nos oferecer, mas Ele nos oferece essa paz de consciência, porque a lei de Deus está escrita em nós, na nossa consciência. A gente trabalhar essa autoanálise, refletir essas ações, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, assim Emmanuel coloca, porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida,
o reino do amor deve começar. Esse já é o processo que Santo Agostinho nos coloca sobre o autoconhecimento, esse autoquestionar-se, começar a fazer aquela autorreflexão a respeito de suas ações, das suas atitudes, para assim nós trabalharmos melhor e retirarmos, conforme Paulo coloca, essas máculas de dentro de nós, porque ainda trazemos isso conosco. Nós ainda somos dados à ira, à amargura, à cólera, à maledicência, mas precisamos trabalhar o Evangelho, conforme Emmanuel coloca assim para todos nós. Construir a paz, essa harmonia, esse equilíbrio interno, esse equilíbrio espiritual. Buscar proceder desta maneira, porque assim nós vamos lembrar, conforme a doutrina coloca para todos nós, existe a lei de causa e efeito, ou seja, cada criatura perante a providência divina detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Seremos reconhecidos pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelo que nós semeamos. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. Nosso objetivo, conforme falamos aqui da pergunta 642, não é apenas deixar de fazer o mal, mas é fazer o bem no limite das nossas forças. Então teremos também responsabilidades por termos deixado de fazer o bem, de edificar o bem em nós. A cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, seremos reconhecidos, conforme Jesus coloca, segundo as nossas obras. Se o tempo é o patrimônio comum para todos, o uso bom ou mal que dele fizermos é problema particular de cada um. Ou seja, se nós não estamos sabendo qualificar as nossas horas, equilibrar o nosso tempo, seremos responsáveis por tudo isso. Jamais percamos a visão da meta superior a que nos destinamos. E com Jesus, empenhamo-nos no culto do amor vivo, criando a felicidade para com todas as criaturas, porque esta mesma felicidade retornará a nós mesmos. Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Conforme Jesus coloca, é dando o que se recebe, ou seja, fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Como consequência do nosso esforço maior nessa busca, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Emmanuel vai nos trazer também uma outra leitura muito importante a respeito dessa conquista, desse equilíbrio, quando ele nos traz o título Nos Domínios do Bem. Em outra passagem de Paulo a Filemon, no capítulo 1, versículo 14, onde ele diz assim: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Nós não temos que fazer nada por obrigação, mas com espontaneidade, entendendo que quanto mais fizermos de bem ao outro, mais receberemos a nós mesmos. Mas não é ter aquela ingratidão, às vezes achar que o outro deveria nos valorizar ou deveria ter feito por nós o mesmo que nós fizemos por ele. Não é desse jeito. Isso já é um processo egoísta e não um processo de humildade, conforme Jesus coloca que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. É entender esse processo de crescimento, buscando esse entendimento, conforme Paulo coloca, não por obrigação fazer as coisas, não fazer o bem por obrigação, mas algo espontâneo, algo que vai te fazer bem, porque é fazendo o bem que nós vamos estar bem também. Emmanuel vai dizer assim que enquanto o Espírito estagia nos reinos inferiores da criação, é compulsoriamente forçado a executar tarefas fundamentais no cumprimento das leis divinas, contribuindo, mesmo que inconscientemente, para que o Espírito, já na condição de ser inteligente da criação, possa exercitar experiências que o levarão a compreender a razão de seu existir. Olha só, compreendermos a nossa razão de existir nesse processo de cumprimento das leis divinas. Qual é a maior lei para todos nós? Amarás o Deus de todo o coração
e ao próximo fazendo a ele o que se quer para si mesmo. Assim nós já vamos construindo essa tarefa evolutiva nossa. Emmanuel coloca assim, que assim nessa tarefa de construir, as pedras são utilizadas como alicerces. Os vegetais, na forma de madeiras extraídas das árvores, transformam-se em vigas de sustentação. Ainda em muitos casos arrastadas e transportadas por animais que através de seus sofrimentos, subconscientemente, submissamente, colaboram para que o ser humano tenha condições melhores para progredir. Só o bem constrói espontaneamente. A tarefa primordial do espírito é construir o seu próprio destino, a perfeição moral. E neste mundo tem as benditas oportunidades de corrigir equívocos, retificar rotas, mas isto só ocorrerá se conscientizar-se de quem é e para onde vai. Olha só, essa construção desse equilíbrio que Emmanuel nos convida, nessa rota nossa, rumo a essa perfeição, ele vem nos colocar essa tarefa primordial de construção desse próprio destino, a partir dessa autoconscientização, a partir desse autocontrole, dessa autorreflexão, de nos conhecermos, conforme falamos a respeito da passagem que Jesus nos coloca sobre o vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Veio a mágoa, veio a ira, pensa, respira e pergunta a si mesmo se isso está sendo bom para você, se isso está construindo algo bom em você ou está te fazendo um mal muito maior. Porque às vezes o outro fala coisas, faz coisas, mas nós é que estamos guardando no nosso fardo e aí está pesando em nós e não no outro. Emmanuel vai dizer assim que essa conscientização somente acontecerá se percebermos quais são as suas imperfeições, ou seja, quais são as nossas imperfeições. Fazer conforme Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, começar a domar as nossas más inclinações, a começar a passar em revista, conforme Santo Agostinho fala, o que é que está nos maculando, conforme Paulo assim coloca. Quais as origens de suas causas e constatará que elas estão em discordância com as leis divinas e, como consequência, o levam à dor e ao sofrimento. Então, muitas das vezes, nós estamos em sofrimento, nós estamos em dor devido às nossas próprias escolhas, ou seja, devido ao que nós mesmos estamos escolhendo para nós. Essa busca que nós precisamos refletir acerca do que nós estamos ajuntando em nosso fardo, conforme Jesus coloca, né? Rever todas essas questões, fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, perguntando-nos conscientemente se isso está trazendo benefício ou malefício a todos nós. Emmanuel vai dizer assim que, para perceber-se como espírito, é necessário que se autoanalise, reflita, medite e descubra suas imperfeições morais, que o prendem à inferioridade e o impedem de evoluir. Buscar esse autoequilíbrio, esse autodiscernimento, começar a entender aquilo que nos aflige e a causa dessas aflições. É de fato, conforme Kardec vai nos dizer, começar a domar essas más tendências, essas más qualidades, essas imperfeições que ainda trazemos arraigadas em nós, no nosso subconsciente, na nossa mente, dentro dessa busca que Jesus assim nos coloca, de ir descobrindo-nos através dessa autoanálise. Buscar esse entendimento, e aí assim nós já começaremos a trabalhar melhor o nosso ser, a buscar suavizar o nosso fardo, conforme Jesus coloca, a trabalhar o nosso jugo com mais equilíbrio, ou seja, a ter uma diretriz mais tranquila de vida, seguir passos mais calmos, mais serenos, com posturas mais éticas, transformando de fato a nossa moralidade, ou seja, executando, conforme Emmanuel assim coloca, o bem em nós. A lei de Deus é o amor e que só pode ser exercida através do outro,
do próximo, fazendo-lhe todo o bem. Emmanuel recomenda: reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente e constantemente. Libertemo-nos das amarras, evoluamos para o bem. Ou seja, dentro do que Paulo vai nos trazer nesta noite, nesta reflexão, desta passagem aqui do livro Palavras de Vida Eterna, nessa leitura em louvor do equilíbrio, capítulo 59, toda a amargura, toda a cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Isso é, conforme Kardec nos traz, começar a podar em nós essas más tendências que ainda trazemos, essas más qualidades que ainda está agarrada conosco. E que para crescermos, para evoluirmos, nós temos que começar a abdicar disso. Conforme Paulo coloca, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém, nem tudo vai nos trazer benefícios, nem tudo vai nos fazer caminhar rumo a essa perfeição que estamos destinados. Então, refletir acerca disso, buscar esse autocontrole, esse autoequilíbrio, conforme Emmanuel está nos trazendo nesta leitura, de fato, é ir podando essas más arestas que nós ainda trazemos conosco, essas ervas daninhas que ainda precisam ser retiradas, capinadas em nós. Nós ainda estamos deixando crescer dentro de nós muitas coisas que não condizem, muitas coisas que não edificam. Trabalhar o nosso ser para esse melhoramento que, conforme Santo Agostinho coloca, vai se concretizar a partir desta autorreflexão, desta autoanálise que nós vamos assim fazendo, construindo em nós o bem proceder, construindo em nós já de fato, conforme Jesus coloca, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo. Buscar Jesus como lema de vida, que às vezes falta isso em nós, não seguir essa diretriz que Jesus nos traça do Evangelho como norma de vida, como conduta de vida, como postura adequada de conduta, porque muitas das vezes nós ainda preferimos fazer as coisas conforme o nosso bel prazer e não conforme Jesus nos ensina, conforme o Evangelho nos traz. Buscar, então, vivenciar o Evangelho na sua máxima, conforme Jesus coloca, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo, construindo esse autocontrole, esse autoequilíbrio, fugindo desse autoengano de que isso ainda vai ser algo que para nós é bom. Eu não guardo mágoas, eu não levo desaforo para casa, como se isso fosse algo bom. Isso, na verdade, ainda é uma má tendência que nós trazemos, uma imperfeição, algo a ser trabalhado em todos nós. Tudo na vida são escolhas, e não as fazer também é uma escolha. Algumas pessoas dizem que não escolheram sofrer. Escolheram sim, pois optar pela não realização de ações positivas diante da vida representa uma escolha. Permanecer na inércia, cujo resultado é o sofrimento, é uma escolha. Então nós temos o processo de cura para todos nós, conforme Jesus coloca, na fé que move montanhas, nessa libertação dessas más tendências nossas, vencendo essas más qualidades, transformando o nosso ser. Conforme Jesus coloca, a prática da vigilância é o movimento de constante questionamento para que se possa tomar consciência dos pensamentos e dos sentimentos. Refletir, conforme Emmanuel coloca, analisar, buscar esse caminho de vida traçado nessa conduta positiva. Retirar de nós, conforme Paulo traz, toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, gritaria e blasfêmia. Sejam retirados de todos nós, bem como toda a malícia. Isso é vencer as más tendências que Kardec, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, é aquele que se esforça para domar as suas más tendências, vencer essas questões que não edificam,
trabalhar e podar essas arestas, vencer o mal que ainda existe em nós. No mais, fica assim o nosso convite, conforme Jesus coloca, essa autorreflexão, essa autoanálise, para assim buscarmos fervorosamente construirmos a nossa vida com mais equilíbrio, com mais serenidade. Obrigado a todos mais uma vez, um bom estudo e boa reflexão.